Nos últimos anos tem aumentado muito o número de pessoas, de dois grupos de pessoas na verdade. Os desigrejados, que são as pessoas que não frequentam nenhuma igreja, nenhuma denominação, ou mesmo igreja local, por conta de decepções, por conta de pessoas se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram com lideranças e não viram mais sentido na igreja denominacional, institucional, que seja, e passaram a frequentar cultos nas casas ou então simplesmente não ir mais à igreja porque dizem que não precisa ir à igreja para servir a Deus, para manter comunhão com Deus. E outra coisa, outro grupo é o grupo dos desviados, aquelas pessoas que se afastaram do Evangelho, que apostataram da fé, que abandonaram a Deus. Às vezes, e nem todo desviado é desigrejado, porque dentro da igreja nós encontramos pessoas desviadas. Isso aumentou demais por causa do coronavírus. O coronavírus, né, no caso a quarentena, a pandemia, tudo, fez com que as pessoas se desligassem das igrejas institucionais, alegando que não precisavam voltar. Quando os cultos presenciais voltaram, né, porque muitas igrejas já voltaram a cultos presenciais, muitas denominações já voltaram a realizar cultos presenciais no templo, e isso fez com que muitas pessoas, ou por medo de pegar o vírus, ou simplesmente porque não viram mais necessidade de ir para o templo. Porque a igreja sou eu que concordo que a igreja somos nós, que Deus não está limitado a um templo, Deus não está limitado a quatro paredes. Nós podemos encontrar Deus onde quer que estejamos. O próprio Jesus falou que não é em lugar X ou Y que o adoremos, mas nós adoremos em qualquer lugar onde é adorado o Espírito de verdade. Ou seja, não devemos apenas estar na igreja, templo, mas ser igreja, corpo de Cristo. Mas isso não deve servir como desculpa para nós abandonarmos as atividades de igrejas locais. Por quê? Porque na igreja local, no grupo de pessoas que se reúnem ou diariamente, ou uma vez por semana, enfim, a frequência depende muito da denominação, mas eventualmente uma ou várias vezes por semana as pessoas se reúnem num determinado local para cantarem hinos de louvor a Deus, para adorar, exaltar o nome de Deus e para serem edificados pela palavra de Deus. Então, nós podemos sim ser igreja em todo lugar, mas há sim a necessidade de nós também estarmos reunidos com o povo de Deus, para que não venhamos a nos desviar, para que não venhamos a enfraquecer, para que não venhamos a afastar da fé cristã. Então é importante sim, não apenas sermos igreja, mas também estarmos na igreja. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. E tanto que o salmista, lá no capítulo 27, no Salmo 27, versículo 4, já dizia assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no seu templo. Ou seja, o salmista sentia tanta presença, tanto prazer em estar na presença de Deus, que a vontade dele era permanecer no templo a vida toda, morando no templo. Porque naquela época não existia igreja, né? Como hoje, era o templo, onde as pessoas iam pelo menos uma vez ou 3 vezes por ano, nas festas, nas solenidades, enfim. Ou para consagrar seus filhos, para pedir pelos seus pecados, levando sacrifícios demais. Mas é importante estar junto com os irmãos, não se isolar. O coronavírus não deve ser desculpa, nada deve ser desculpa para nos isolar das pessoas. Tanto que existe a internet, existem muitos recursos para se aproximar das pessoas. E mesmo depois que a pandemia acabar, se Deus quiser acabar logo, em nome de Jesus, usando máscara ou não, nós poderemos entrar em contato. Já é possível, a igreja da qual faz parte já voltou com os cursos presenciais. É possível, será possível sim, já é possível em muitos lugares nos reunir com nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, e devemos tomar muito cuidado com a apostasia, que por causa da frieza espiritual, da fraqueza espiritual, nos afastamos de Deus. Tanto que no Provérbio 19, capítulo 3, diz o seguinte: a estultícia do homem perverterá o seu coração, e o seu coração,
a estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração será contra o Senhor. Ou seja, é o ser humano colocando em Deus a culpa por estar se desviando. Porque muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Não conseguem controlar a carne, os desejos da carne, não conseguem dizer não aos apelos do mundo, não conseguem viver em comunhão com Deus, não conseguem renunciar ao próprio eu, que foi a ordem de Jesus, renunciar ao próprio eu, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz para poder seguir a Cristo. E a pessoa não consegue fazer isso porque ela tenta fazer isso com suas próprias forças. Ao perceber que não consegue, ela simplesmente desiste, simplesmente larga a mão e deixa o mundo levá-la. Como diz uma música secular muito famosa, deixa a vida me levar. Essa coisa do diabo. O diabo que quer isso para sua vida. E muitas pessoas se afastam do evangelho, se afastam de Deus porque tem medo de que as pessoas apontem os dedos. Não digo que isso não aconteça em algumas igrejas, isso acontece infelizmente, mas não são todos que fazem isso, pode ter certeza disso. Um grupo de pessoas que gostam de julgar, de apontar o dedo para os outros, tá vendo, tal pessoa era aquilo, tal pessoa fez isso, mas infelizmente existem pessoas assim que estão sendo usadas pelo inimigo para fazer isso, para desviar as pessoas, para afastar as pessoas, como infelizmente muitos se afastaram. Muitos se desviaram da fé cristã e quando voltaram foram acusados, apontaram o dedo para as pessoas pelo que eles fizeram de errado. E Deus não faz isso. Deus não aponta o dedo na sua cara dizendo que você pecou. Tá vendo? Eu avisei você. Deus não fica apontando o dedo na sua cara. Quem faz isso é o diabo que é o acusador. Então Deus recebe você de braços abertos. Tanto que o próprio Jesus falou uma parábola. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7, é uma parábola muito conhecida que é a parábola da ovelha perdida. Presta atenção. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou seja, os 99 justos não foram abandonados, não foram desamparados, eles estão guardados, eles estão protegidos. Mas Deus faz questão de ir atrás, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, por meio de pregadores do evangelho, atrás das pessoas que se desviaram, para trazê-las de volta para o evangelho, até mesmo por meio de lideranças de igrejas, cruzadas missionárias, enfim, para ir atrás dessas pessoas que se desviaram, porque hoje em dia, além de pregar os evangelhos para os perdidos, nós temos que pregar o evangelho para as pessoas que eram da igreja e se desviaram, porque o mundo está cada vez mais cruel, o mundo está cada vez mais traiçoeiro, as armadilhas são cada vez maiores, os apelos os apelos do mundo, os atrativos do mundo são cada vez mais maiores, mais covardes, mais terríveis. E quem estiver fraco espiritualmente, quem não estiver firmado na rocha eterna que é Jesus Cristo, acabará cedendo. Portanto, se você se desviou, não tenha medo de voltar. Se você se afastou do Evangelho, não tenha medo de voltar para os braços do Pai, porque sempre existe, o Pai está sempre disposto a receber você de braços abertos. Deus tem prazer, Deus tem imenso prazer, imensa alegria quando um pecador volta para o braço do Pai. O próprio Jesus falou que os anjos do céu se alegram, há uma festa no céu, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Imagine vários pecadores, imagine quando há várias conversões em massa, conversões verdadeiras. Imagine a alegria do céu. E eu quero terminar esse vídeo deixando mais um texto com você, que é a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 39, um texto muito conhecido, que deve servir para nossa como uma esperança de que quando você se volta para os braços do Pai, se arrepende verdadeiramente, se entrega no braço de Deus, deposita sua vida continuamente atrás de Cristo, nada nem ninguém pode afastar você de Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia.